Boa noite a todas, todos, todes. Sou o professor Celso, sou da Direção Estadual da PT Sindicato, da Secretaria Estadual de Assuntos Municipais. Estamos aqui na abertura dessa nossa a continuidade da formação para conselheiros e conselheiras de acompanhamento e controle social do Fundeb, uma oficina de hoje, aspectos contábeis do Fundeb e o custo aluno qualidade. Vamos ter aí a brilhante apresentação na sequência aqui da professora, doutora, Lucinéia Chiarelli, que já, na sequência a gente já vai abrir aí a palavra para ela, mas recordando aos participantes o nosso encontro anterior, que nós tivemos o encontro com a nossa contadora, especialista em finanças públicas, Eliane Costa. Eliane, fazer uma saudação inicial e, na sequência, a gente passa aqui para ouvir a professora Lucinéia aí com os instigantes questionamentos e a apresentação. Boa noite a todos e a todos os presentes, Que tenhamos uma boa oficina hoje, que possamos esclarecer mais dúvidas, e levar outras para casa. Então, pode passar, Lucinéia. Tá, joia. Muito obrigado, Eliane. Fique conosco, porque a sua contribuição será muito importante aqui aos que estão chegando agora. Antes mesmo da abertura aqui, nós já tivemos aí um pré-debate e certamente nesse encontro vai ser muito instigante aqui. Então nós vamos ouvir agora a professora, a doutora Lucinéia Chiarelli. Ela possui graduação em Ciências Contábeis pela Faculdade Estadual de Ciências Econômicas de Apucarana, Unespar. É pós-graduada em Administração Financeira e Contábil pela Unespar. Pós-graduada em Gestão Empresarial e Marketing pela Unespar. Mestrado em Administração pela Universidade Federal do Paraná. E doutorado pela UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, em Educação na linha de Estado, Políticas Públicas e Formação Humana. Atualmente é professora adjunta da Faculdade Estadual do Paraná, Unespar, campus de Apucarana, em regime de trabalho TID, tempo integral e dedicação exclusiva, desde abril de 2012, e aceitou o nosso convite aí para participar desse encontro de formação para os novos conselheiros e para todos os militantes aí que trabalham no acompanhamento e fiscalização do Fundeb. Professora Lucinéia, a palavra está contigo, os desafios aí na formação dos novos conselheiros, que é preciso saber para fazer um bom controle social. Boa noite. Boa noite a todos. Só um minuto que meu computador... Travou um pouquinho ali a professora Lucinéia, então quero acolher a todos e todas aí que atenderam o nosso chamado aqui. O grupo está aumentando, então já nós iniciamos aí a nossa transmissão aqui, e é muito importante o tema, e pensar que a organização desse encontro, numa parceria muito importante entre a Universidade, a Unespar, e a PT Sindicato, através da Secretaria Estadual de Assuntos Municipais, que acompanha 210 redes municipais no estado do Paraná, é uma forma de nós fazermos com que os recursos públicos, eles de fato, sejam bem empregados na educação pública e particularmente na valorização dos trabalhadores em educação, na valorização profissional. Esse é um desafio que nós, da direção da PT Sindicato, temos tido nesse processo de participação, de acompanhamento e na idealização desse encontro. Então, professora Lucinéia, já está tudo em ordem aí nas redes sociais, na internet? Tá, desculpa, meu computador ficou tudo preto, negro aqui, e daí caiu, não sei o que houve. Peço desculpa a todos.
Uma boa noite a todos, todas e todes. Vou me descrever, né? Porque eu sou uma pessoa clara, tenho os cabelos já ficando um pouquinho brancos, uso óculos, tenho olhos claros e sou uma pessoa acima do peso. Para que vocês possam estar, quem não está vendo, né, possa estar ouvindo apenas. Bom, eu vou começar com uma apresentação do financiamento da educação. Eu coloquei algumas coisinhas assim do período histórico, né, para saber como que o Brasil ele caminhou nesse período. Então eu vou pôr aqui, vocês me permitem que eu coloque e compartilhe aqui na tela. Se tiver já vendo, vocês por favor só me avisem. Sim, estamos vendo. Ok? Então tá. Aqui eu já coloquei duas escolas diferenciadas para dar início, né? Porque é o que a gente tem no Brasil, né? Nós temos escolas bem preparadas, públicas e bem preparadas, e nós temos escolas ainda em situações muitíssimo precárias. E por que o Fundeb é importante? Porque o Fundeb é um equalizador dessas diferenças, e o Fundeb ele precisava ser permanente, né? Porque ele era temporário, e agora ele passa a ser permanente, e isso vai fazer com que a gente equalize mais as nossas diferenças do nosso país, para que a gente tenha menos diferença, e esse é o momento que a gente mais abrange o nosso país. No nosso país, a gente demorou para começar com a educação. Então, os nossos países vizinhos, eles tiveram algumas universidades, abriram universidades muito antes da gente. Então, a gente teve em Lima, no México, né, 1551, em Bogotá, na Colômbia, 1580, Córdoba, na Argentina, 1613, Sucre, na Bolívia, 1621, Yucatán, no México, em 1624, Quito, no Equador, 1622, Ayacucho, no Peru, 1677, e na Guatemala, 1676, muito antes do Brasil pensar em abrir universidades ou até mesmo escolas primárias, já existiam universidades na América Latina, tá? Bom, como que surgiu aqui no nosso país o primeiro imposto destinado à educação? Ele era chamado de subsídio literário, mas por que foi posto para a educação? Na verdade, ele foi posto para a educação porque não era um imposto interessante para o governo. Então, em 1773, foi o primeiro imposto destinado ao ensino público. Então, era feito sobre cada barril de aguardente nos engenhos de cana-de-açúcar e também sobre o gado que fosse cortado nos açougues. Mas a maioria era cortado nas fazendas, então não tinha tanto imposto, né? E esse era, então, arrecadado, né, pela Junta Real e ia para as câmaras municipais, porque os municípios que eram os responsáveis por manter o ensino público, né? O ensino primário na época. Enroscou aqui de novo, não quer descer. Foi. Em 1824, a gente teve a primeira Constituição Imperial.
no país. Aí teve o ensino mútuo, né, que era chamado. Como é que eles faziam? O professor era pago, apenas um professor, aí vários alunos da sala, os melhores alunos da sala, eles ajudavam o professor a ensinar os outros alunos, mas esses alunos que ensinavam os outros alunos não recebiam nada, tá? Eles apenas ajudavam o professor. Então, era o primeiro modelo assim de ensino que aconteceu em 1824 através do chamado ensino mútuo. Então, essa Constituição Imperial, ela colocou que a instrução primária era gratuita. Mas, gente, não era para todos não, tá? Quem que podia? Só os nascidos livres, os naturalizados e os libertos. Então, os escravos não podiam, e era nessa posição que os escravos dormiam. Ó, eles dormiam assim, amontoadinhos, tá? E os índios também não podiam estudar. Em 1827, daí teve uma lei imperial, né? E, gente, eu queria que voltasse essa lei, porque falava que os professores, na época, eles recebiam igualmente aos desembargadores e tinham as mesmas honras dos desembargadores. E com 20 anos de serviço, os professores já podiam se aposentar. Aí, em 1834, a gente tinha mais ou menos o modelo jesuítico ainda, né? As províncias que eram responsáveis por manter as escolas. Então, onde tinham as escolas? No campo tinha escola? Não, só nas vilas e nos lugares mais populosos que tinham as escolas, e era pelo modelo jesuítico, pelo padrão dos jesuítas, tá? Então, aqui é uma escola jesuítica que ficou só um restinho dela ainda, né? E daí começou que os políticos liberais, eles começaram a interferir no Estado através dos parâmetros jesuíticos, e começou então a ter uma interferência nessa forma de ensino, e onde começou a haver as mudanças no ensino público do nosso país. Em 1891, a gente teve a nossa primeira Constituição da República. Então, ela foi o presidente Marechal Deodoro da Fonseca, com o ensino religioso, né, foi tirado. Então, como foi tirado o ensino religioso e os jesuítas implantaram o ensino no país, eles implantaram principalmente pelo ensino religioso, começou uma grande disputa entre o Estado e a Igreja, né? Então já começou a briga entre o Estado e a Igreja sobre o ensino no país. Isso foi em 1891. Em 1932, a gente tinha o Vargas, né? Que ele fez o seguinte: ele adicionou algumas disciplinas para dar continuidade no ensino secundário. Então, até então, a gente tinha só ensino primário no país, aí começou a ter o ensino secundário, e essas disciplinas começou pelo Colégio Dom Pedro II, né? Então, a seriação ia até a 5ª série, e depois o ensino secundário, ele não era obrigatório, ele era facultativo também. E a complementação de disciplinas podia fazer por regime de horas, conforme o aluno escolhesse, tá? Aí também, em 32, a gente teve um grande protesto, né? Que foi o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. E nesse protesto, a gente teve um grande avanço na educação do país para acabar com o analfabetismo no Brasil,
para a inclusão dos índios, dos negros, de todo mundo nas escolas, né? E nesse grande protesto, a gente teve pioneiros como Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Roquete Pinto, Hermes Lima, Afrânio Peixoto, a Cecília Meirelles, né, que defendiam o ensino laico, quer dizer, o ensino religioso não obrigatório, né, e a obrigatoriedade do Estado também de manter uma educação, a sua responsabilidade e a sociedade de evoluir na educação. Aí, em 1934, a Constituição de 34, ela não institui, mas ela coloca na Constituição o Plano Nacional de Educação. Então, está lá citada na Constituição de 34 o Plano Nacional de Educação. Em 37, a gente vem com o INEP, né, com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Então, ele vem para ajudar, né, e o Estado entendia que a família também devia ajudar na educação junto com o Estado, tá? Então, em 37, aí melhora mais um pouquinho a educação com a criação do INEP. Aqui a gente tem um quadro, deixa eu tirar esse compartilhamento aqui para cá, para a gente poder verificar direitinho esse quadro aqui, ó. Em 34, a União, ela compartilhava 10%, os estados 20% e os municípios 10%. Em 37, tiraram qualquer compartilhamento de qualquer vinculação com a educação. Em 42, teve um decreto-lei que a União ficou isenta, os estados de 15% a 20% e os municípios de 10% a 15%. Em 1946, voltou, né, a União a 10%, estados 20% e municípios 20%. Em 61, com a LDB 4024, a primeira LDB, ela colocou 12% para a União, 20% para estados e 20% para municípios. Em 67, o que aconteceu? Tiraram todas as vinculações da educação. Em 69, com a emenda constitucional 1, colocaram 20% só para os municípios. Em 71, com a Lei 5.692, vincularam 20% só para os municípios. Em 83, com a emenda constitucional 14, colocaram 13% para a União, 25% para estados e 25% para municípios. E a partir de 88, colocaram 18% para a União, 25% para estados e 25% para municípios, que continua até o momento. Então, essas receitas destinadas à educação, elas são, no mínimo, 18% da receita de impostos, eles são incluídos os provenientes de transferências, os estados e o Distrito Federal e os municípios, no mínimo 25% dessas receitas de impostos, incluídos os provenientes de transferência também. Aí, como é que é formado o Fundeb? As receitas que formam o Fundeb. A gente retira, né, 20% do ITCD ou ITCMD, eu costumo chamar de ITCMD, que é a transmissão, causa, mortes ou doação de bens e direitos. 20% do ICMS. O ICMS, ele tem uma particularidade agora, porque ele era assim, ele é 75%, ele é do Estado, 25% ele é do município
mas ele vai ficar 65% para o Estado, 25% para o município e 10% para especificamente para a formação do Fundeb. 20% do IPVA, que é 50%, o IPVA é 50% do Estado e 50% do município. O ITR é 20% sobre a parcela de 50% dos impostos que pertencem aos municípios e 100% quando o município optar por fiscalizar e cobrar esse imposto, porque o município pode deixar para a União cobrar ou ele pode optar por ele cobrar. 20% também sobre 22,5% do Fundo de Participação dos Municípios, que engloba Imposto de Renda e IPI. E 20% também do Fundo de Participação dos Estados, que também engloba o IPI. Então, o Fundeb, na verdade, ele tem uma conta bancária específica e ele é feito de 27 fundos, 26 estados, mais o Distrito Federal, e agora ele tem a complementação, ele já tinha a complementação, que era 10%, mas na verdade, na lei específica, especificava até 10%, e vi um ou dois autores colocarem que a União colocava 1% só, e não colocava muito, não complementava esses 10% total que ele tinha que complementar. E agora ele vai complementar até o ano de 2026, né? Esse ano que vem, esse ano já é 12%, e até o ano de 2026 vai ser 23%. Então, a partir de 2022, a gente já tem códigos para essas receitas, né, de Fundeb, que é transferência da complementação. Aqui, depois a gente tem recursos de complementação, valor aluno ano total, tem as transferências de recursos de complementação da União ao Fundeb por valor aluno ano, Fundeb, valor aluno ano total, e essa outra conta aqui é transferências de recursos de complementação da União Fundeb, complementação do valor aluno por aluno, aqui é residual, esse R significa residual, por quê? Porque não sei se esse VAR aqui, a gente vai comentar um pouquinho sobre ele, porque o Fundeb, o VAAB, ele era como se fosse um custo aluno, qualidade inicial, tá? Já como para distribuição para os alunos. O VAT é quando já chegar no total da distribuição por aluno no final. E esse R aqui, esse R é o residual, quando chegar em 2026, vai ser assim, 10% vai ser VAF, 10,5% vai ser VAT, e 2,5% vai ser esse VAR, que é o R, esse residual. E esses 2,5%, eles vão dar para as escolas que tiverem os melhores indicadores, que tiverem as melhores notas. Por exemplo, não sei se é isso, eles vão regulamentar ainda, né? Mas que tiverem as melhores notas do IDEB, que tiverem melhores instruções, que forem os melhores alunos avaliados, eles vão fazer qualquer coisa nesse sentido para dar esses 2,5%. Isso eu não acho que talvez seja equalizar as escolas. Então, dá uma boa discussão isso aí. Bom, o custo aluno qualidade, né?
agora a gente também pode utilizar para o ensino médio. No ensino de nível médio, porque antes o ensino médio não entrava, agora ele entra. Então, esse ensino médio, eles têm a possibilidade, né, de melhorar e disputar vagas de vestibular, de melhorar as condições de igualdade, as condições de direito constitucional, né, as pessoas terem as mesmas condições sociais de disputa, porque a gente sabe que alunos que entram no curso de medicina em escolas públicas são alunos que estudaram um cursinho durante 3, 4 anos dos melhores cursinhos do país e pagaram caríssimo para isso. Então, é difícil um aluno de escola pública entrar no vestibular de medicina numa escola gratuita pública. Então, uma das coisas que eu achei muito importante que aconteceu foi o FIES, né? Eu acho, até minha filha passou no vestibular de medicina e fez o FIES, porque sem FIES eu não conseguia pagar para ela, não tinha condições. Então, os filhos dos que têm condições econômicas inferiores, a gente precisa de uma ajuda do governo. Se a escola, né, se a escola de qualidade que a gente tem, ela precisa, ela não dá essa liberdade de entrar todas as pessoas com realidades distintas de igualdade, a gente precisa fazer com que isso aconteça para que todos tenham a mesma igualdade de direito para poder, né, avançar na educação. Só o custo, né? O que é um custo, né? O custo surgiu com a Revolução Industrial. Então, quando teve o gerenciamento administrativo e econômico da época da Revolução Industrial, é que surgiu o custo. Por isso, da onde vem custo aluno-qualidade? O custo vem da época ainda da Revolução Industrial. Aí, custo para o controle, porque a gente quer um custo aluno para controlar, né? Controlar uma escola para que a gente tenha gastos não muito grandes e tenha uma qualidade. Então, o controle entrou lá no final do século XVIII, início XIX, daí a metalurgia, a indústria têxtil, né? Com o departamento de alocações. Então, a gente foi fazendo rateios, né? Esses rateios que a gente faz é onde a gente faz o controle de custos. Aí o custo aluno-qualidade. Para que o custo aluno-qualidade? É para que a gente tenha condições de fazer com que os alunos tenham as mesmas garantias e direitos constitucionais, que eles possam entrar na universidade, para que eles possam ter os mesmos direitos de escola, uma escola boa, com bons livros, com livros novos, com laboratórios, com tudo que tem de direito, né? Não só com o básico necessário, mas que eles tenham com tudo isso, com professores bem pagos, com professores que tenham condições de se especializar, para que eles tenham a garantia da qualificação, né, na educação. E também o que a gente precisa, né? Olha aqui o professor pedindo promoção, né? O que a gente vê hoje, né? A gente vê uma classe de professores com 30% de salário defasado. Então, a gente fica pensando, né? Então, como promover essa articulação de ensino, né? Essa valorização de profissionais, que o Fundeb fala tanto de valorização de profissionais, e ao mesmo tempo a gente vê, puxa vida, não vou conseguir atingir os 70%, mas por quê, né? Como é que está a valorização do seu profissional? Como é que está o salário do seu profissional? Como é que está a carreira
do seu profissional da educação, né? E também verificar a oferta da educação integral que está no nosso Plano Nacional de Educação, né? A alfabetização de jovens e adultos também, que é muito importante, que não tiveram a oportunidade de estudar quando crianças, os princípios de equidade, né? Essa valorização da pluralidade dos direitos humanos, enfrentando, né? Tanta violência, intolerância, discriminação. Então, nós precisamos desse padrão, dessa igualdade de condições para esse acesso de permanência da educação na escola e da sua integridade também, porque a gente precisa que essa acessibilidade às crianças, né? Porque veio agora falando que os alunos com problemas novamente têm que a PAI não, esses alunos têm que ter inclusão social, né? Esses alunos têm que estar no meio dos demais alunos para eles sentirem a pertença, o valor da pertença, né? Se é cadeirante, se tem algum problema de mental, visual, as escolas têm que estar preparadas para receber esse aluno também e fazer a inclusão desse aluno no nosso meio, né? Fazer a pertença deles. E também o controle social, né? Que hoje nós estamos com o Fundeb, né? A cooperação federativa intersetorial, produzir informações, estatísticas, indicadores, diagnósticos, pesquisas, provas, avaliações, tudo isso faz parte de que a gente consiga melhorar esse custo aluno-qualidade. Esse custo aluno-qualidade, ele está no Plano Nacional de Educação, lá nas metas 20, tá? Dentro da meta 20. Bom, o que é uma qualidade inicial? Como é que a gente vai criar essa qualidade inicial de serviços, né? Então, eu entendo que a qualidade inicial é o VAAF, tá? Essa primeira parte do VAAF já é uma qualidade inicial. Puxa, eu estou distribuindo entre todos os estados, entre todos os municípios, um valor de custo aluno para que eu possa já desenvolver um mínimo necessário, para que eu tenha um mínimo necessário de qualidade para a educação. Então, isso já é uma qualidade inicial que eu possa dar um start para melhorar a educação. E, a partir daí, a gente tem garantido no nosso Plano Nacional de Educação que até 2026 a gente vai garantir 23% de aplicação no Fundeb e mais 10% de aplicação no PIB. Então, no artigo 205, ele coloca uma função da educação, né, para a cidadania, para a qualificação, para o trabalho. Então, esses gestores da educação devem olhar, né, o serviço público, considerando esses recursos e verificação da qualidade oferecido, né, para esse resultado econômico, a contribuição adequada para a sociedade, né? E nós, como universidade, a gente espera receber os alunos cada vez mais preparados para a formação, né, no ensino superior. Então, o que a gente quer? A gente quer alunos que venham do ensino médio com qualidade para que a gente dê uma boa formação para eles e eles sejam excelentes profissionais depois que sair qualificados do ensino superior. Então, o custo aluno mínimo que a gente tem, né, que é o VAAF, né, ele foi definido nacionalmente em 2021. Aqui ele foi... Oi? É a formação do fundo. Não entendi.
É o microfone que estava aberto sem querer, Lucinéia. Pode continuar. Ah, tá. Aqui o valor está 3.768, esse valor já foi alterado, tá? O valor do VAF mínimo, ele foi para 4.300, tá? Ele já foi alterado, eu acabei esquecendo de alterar, ele foi para 4.300. Então, do FNDE, né? O que o FNDE pretende, né? O número de alunos considerados na distribuição desses recursos é separado por segmento da educação básica. O que é educação básica? É ensino infantil, é ensino fundamental e é ensino médio. Aí nós temos as várias etapas e diferenças, né? Ensino no campo, ensino urbano. Então, isso tudo vai ter pontuações de 30% para mais e para menos, para variações dessas distribuições, que são os chamados coeficientes de distribuições dos recursos, tá? Aí nós temos uma estimativa de receita anual e uma estimativa de distribuição dos recursos da complementação desse VAF às redes de ensino. O governo ele coloca, então, esse ano, a complementação da União é 12%, tá? E os estados e municípios fazem a sua distribuição. Depois eu vou passar eu vou mostrar como é que é feito a distribuição de um dos impostos para vocês entenderem como é que é feito a retenção do imposto, tá? Aí, nesse custo aluno, agora, esse ano, né, os recursos federais é 12%, sendo os primeiros 10% era no antigo Fundeb, e agora ele tem 12% para iniciar. E nós, em 2026, vamos ter um aumento progressivo ano a ano e vamos chegar a 23%. Esses 23%, ele está distribuído da seguinte forma: 10% de VAF, 10,5% de VAT e 2,5% de VAR. Como é que estão as situações das escolas no Brasil? Então, hoje nós temos, né? Esse é um dado que eu peguei do INEP. Então, a gente tem 41,7% de escolas urbanas que têm biblioteca. Então, a gente tem ainda aqui quase 60% de escolas que precisam de bibliotecas. Nós temos 43% que tem laboratório, então ainda a gente precisa de 57% aqui de escolas que precisam de laboratório. Informática, gente, ficou errado aqui, laboratório de informática, tá? Que tem, que falta ainda 57%. 18,8% tem laboratório de ciências, é muito pouco. 24,7% só tem quadra poliesportiva coberta. Então, as crianças precisam de quadra poliesportiva. 27,8% das escolas de educação infantil e ensino fundamental, anos iniciais, tem parque infantil. Essas crianças precisam de um parque, elas precisam ter área de lazer para intervalos, tá? Principalmente por quê? Porque é necessidade a implantação do ensino fundamental também. E 81,9% das escolas urbanas têm internet banda larga. Já é um bom percentual, eu acredito, mas a gente tem que chegar a 100%, porque em 2013, mais ou menos,
eu tenho uma amiga que estava fazendo um trabalho lá em Tocantins, com as escolas de lá, e o governador de Tocantins, ele comprou um tablet para todas as crianças das escolas públicas. Só que lá nas escolas não tem sequer iluminação, sequer saneamento e banheiro, tá? Os banheirinhos tudo fora das escolas, então com muita dificuldade, e ele compra tablet para as crianças que não tem, né? Como é que vai fazer para pegar se não tem iluminação? Como é que vai ter internet, tá? Então são coisas que o Brasil precisa melhorar. Ainda nós temos apenas 9,95% de matrículas de educação básica em tempo integral. Então, a gente precisa melhorar isso aqui, né? Que é uma das etapas do Plano Nacional de Educação, é o ensino integral, é colocar ensino integral nas escolas. E nós só temos 9,95% de escolas em ensino integral. Então, vamos para frente, que tem muita coisa para ser feita. E para terminar a primeira parte, essa só é a primeira parte, né? Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. É uma, parafraseando aqui, Paulo Freire. Então, vamos fechar aqui. Deixa eu interromper para a apresentação. Vocês querem fazer um debate dessa primeira parte, depois a gente vai para a segunda? Ou vamos tudo de uma vez, depois a gente faz um debate final? É um questionamento ali, então melhor concluir a apresentação. Não sei se alguém gostaria já de fazer algum questionamento. Ergue a mão ou alguma consideração. Se não, a gente continua. Continua? Tá, eu vou para a parte prática agora. Eu vou pôr um exercício fictício, tá? Não é verdadeiro, é fictício. Foi elaborado para só vocês terem uma ideia de como que é feita a retenção do Fundeb, e, né, como é que é feita a retenção, e depois, mas meu município, ele mandou 100 mil reais e depois recebeu 70 de receita. Por que acontece isso, tá? Então, nós vamos pôr justamente esse retrato do município que arrecada bastante e depois recebe pouco da receita do Fundeb, tá bom? Vocês estão vendo aqui? Sim. Sim? Então, aqui é um exercício fictício, tá? Só para vocês entenderem a parte do Fundeb, não vou ensinar contabilidade para vocês, é só para entender a repartição das receitas do Fundeb, tá? Então, o ente da federação, ele aprovou um orçamento anual, prevendo suas receitas orçamentárias, fixando suas despesas orçamentárias em valor de 800. As receitas de 700 mil de IPVA, 100 mil recebido do Fundeb. E despesas de 440 mil de pessoal, 360 de compras de bens imóveis, móveis que são veículos. E dessa forma é necessário realizar os seguintes lançamentos. Então, a gente faz uma previsão inicial de orçamento, tá? Em seguida, a gente faz uma classificação de receitas de IPVA de 700 e transferências de recursos do Fundeb no valor de 100 mil. Isso em previsão, tá? A gente não recebeu nada disso. Isso é o quê? É o que está no orçamento
é o que a gente faz de previsão inicial. A fixação da despesa aqui eu nem vou pôr para vocês, tá? Porque tem que estar do mesmo valor, mas a gente não tem interesse nisso. Aí, antes de efetuar a arrecadação dos impostos, o ente da federação, ele reconhece, com base no princípio da competência, que o crédito tributário de IPVA de 1.400.000. Então, a gente fez de 700 mil, né? Mas daí a gente verificou que ele é de 1.400.000, que ele não é de 700 mil. Então, a gente vai fazer um reconhecimento desse crédito, desse imposto de IPVA, no valor de 1.400.000 aqui. E depois aqui eu fiz um ajuste de perda tributária no valor de R$40.000, somente aqui, se acontecer uma perda tributária. Quando a gente tem 1.400.000, o Estado, 50% é do Estado, 50% é do município. Então, a gente faz essa repartição de crédito tributário de 50%, manda para o município e vem como cota parte, tá? Então, a gente faz essa transferência de R$700 aqui para o município. Então, executando esse orçamento, o ente, ele previu 1.400.000. Primeiro, ele fez o orçamento de 700. Aí, ele previu 1.700.000. Só que ele arrecadou, na verdade, R$1.100.000 de IPVA. Então, após esse reconhecimento de crédito tributário, esse fenômeno, ele acarreta alteração no caixa da entidade. E dessa forma é necessário, então, efetuar o controle da administração financeira, além dos lançamentos patrimoniais e orçamentários. Então, a gente vai, né? Porque agora a gente arrecadou, houve o fato gerador do IPVA, quer dizer, a gente arrecadou IPVA no valor de 1.100.000. Então, aqui está a entrada de 1.100.000. Só que a gente tem que mandar para o município metade, 50%. Então, 550 foi para os municípios. Aqui é conta de orçamentário, de receita a realizar, e depois a gente fez uma classificação de receita no valor de 1.100.000 aqui. Então, o controle da disponibilidade de recursos, que a gente faz também um lançamento de controle no valor de 1.100.000 também. Agora, a gente vai fazer uma transferência entre entes da federação, vai fazer essa repartição tributária, tá? Então, o que é essa repartição tributária? É o lançamento orçamentário que a gente está passando para o município, que é 550.000. Aqui a gente faz a dedução da receita orçamentária do grupo orçamentário de 550.000, e aqui a gente faz o imposto do IPVA de 550.000 e o controle, novamente, no valor de 550.000. No lançamento financeiro, na parte financeira, a gente já faz também dos 550.000 e o controle dos 550.000. Como é que a gente faz do Fundeb? Quanto aos valores arrecadados, o ente da federação, a gente deverá transferir 20% dos impostos arrecadados. Então, o valor base que a gente tem é 550.000 do IPVA ao Fundeb.
Então, em seguida, registrará receitas recebidas do Fundeb no valor de 70 mil. 20% de 550 dá 110. Então, a gente está mandando para esse fundo, 110. Mas a gente vai receber de volta do Fundeb, 70, tá? Então, aqui a gente faz os recursos transferidos ao Fundeb, 110 mil, a dedução e receita a realizar de 110 mil, a classificação e o controle, que é o grupo 3, variação com ativo, grupo da orçamentário e grupo do controle, tá? E as receitas recebidas aqui, a gente vem com 70 mil reais. Um VPA, aqui a gente tinha um VPD, aqui a gente tem um VPA, que é variação patrimonial diminutiva, aqui variação patrimonial aumentativa, porque a gente recebeu 70, lá a gente destinou 110, tá? Então, receita a realizar e o controle de 70 mil. Então, bom, aqui depois é outros lançamentos. Então, o que eu queria que vocês entendessem, tá? Que a gente, quando tem um município que arrecada bastante, às vezes você manda mais e recebe menos, tá? E depois que vem a complementação da União, se você não atingiu o mínimo necessário. Se você ultrapassou o mínimo necessário, não chega a complementação da União para você, tá? Chega para outros estados ou municípios, tá? Interromper, não enviar. Pronto. Eu acho que eu terminei bem antes do que eu tinha falado, que eu acho que eu fui falando bem rápido, mas a gente tem bastante tempo para discussões aí. Concluiu essa apresentação? Concluí, sim, concluí. Tá. Já quero aproveitar, já instigar ali algumas questões. Assim, essa apresentação que você fez, isso é uma apresentação típica que o contador apresentaria para o conselho do Fundeb, ou os conselheiros precisam se apropriar dessa situação, porque eles não fazem esse lançamento. Eles precisam compreender como é que esse lançamento foi feito, né? Isso, Celso. Os lançamentos, assim, os conselheiros não precisam saber, não precisam aprender a fazer, tá? O que eu quis mostrar ali é o seguinte: a situação é assim. Olha, nós temos arrecadações num valor X, mas às vezes a nossa cidade ou o nosso estado está numa condição melhor do que o norte, do que o nordeste, e normalmente é isso que acontece. Então, a gente, na hora que a gente manda, o nosso custo aluno, ele fica superior ao valor de um custo aluno determinado pela média que eles fazem. Então, às vezes a gente consegue 10 mil, 15 mil. A gente vai ficar com tudo isso? Não. A gente manda o dinheiro para esse fundo. É como se fosse assim, uma família única. Essa família redistribui todos os valores e a partir daí a União complementa, tá? E redistribui. Então, até o ano passado, 2020, a União quase não complementava não, Celso, tá? A União não colocava muito dinheiro ou quase nada de dinheiro. Então, quem ganhava bastante, quem recebia bastante, ficava com menos recurso de Fundeb, e quem tinha menos recurso recebia dos estados que recebiam mais Fundeb, entendeu?
o Fundeb era um fundo único. Então, da formação dos impostos, do IPVA, do ICMS, dessas arrecadações que formavam, né? O Acre, por incrível que pareça, é o país que mais arrecada. Ele está em primeiro lugar. É um país lá do norte, mas ele está em primeiro lugar. É o país que mais arrecada. Mas o Maranhão, por exemplo, é o país que menos, é o estado que menos arrecada. O Maranhão é um dos estados que mais precisa de socorro, de ajuda nossa. Então, o dinheiro do Acre vai para o Maranhão, então vira assim uma mistura, é como se fosse uma família, tá? E na nossa casa não importa o salário de quem é. Então, junta todo o dinheiro, a gente faz uma média e cada um fica com a média do salário. Desculpe só interromper aqui, não sei se a Beth aqui, nossa conselheira estadual do Fundeb, né, quer fazer alguma intervenção, mas só para entender ali, só mais uma pequena contribuição ali. No nosso caso, sim, pelo menos entendimento, é que essa família, elas são família, você tem uma dupla situação, você tem uma família estadual, né, porque esse fundo, ele é feito um controle, né, de municípios dentro do próprio estado e do estado, né, para o município, então essa é uma primeira, né, família de redistribuição, e depois a União com uma complementação para todas as famílias estaduais ali, né, nesse processo de complementação aí, né? Celso, eu entendo que isso a partir de agora, porque antes era tudo junto. Bem, então, tá joia. Algum questionamento, né, alguma contribuição a esse debate? Senão eu vou provocar ali já algumas discussões que a gente estava fazendo anteriormente ali, instigando ali, né, a professora Lucinéia, sobre alguns temas que, ao longo da semana, têm emergido aqui nos nossos debates sobre o Fundeb, né? Mas quero ver se alguém tem algum questionamento antes. Fale, nossa conselheira Elizabeth Piscinini. Boa noite. Boa noite a todas e todos. Eu me atrasei um pouco, estava tentando a conexão lá com o CONEP, né? Nós temos também uma discussão em andamento lá, né? Mas como a conexão lá estava difícil, demorou um pouquinho para a gente se localizar. Sabe, Lucinéia, você falou assim, olha, nós não queremos ensinar contabilidade para você. Realmente é difícil. Mas essa é uma das dificuldades nossas dentro do Conselho, né? Realmente entender, né, toda a extensão dessa matemática financeira aí, e como é que todo esse custo, aliás, como é que ele é arrecadado, né? Toda essa cesta é arrecadada e como é que é distribuída, né? Para todos os estados, para todos os municípios. E como é que isso vem para nós, né? Então, nós estamos aqui no Paraná, nós não participamos, por exemplo, da elaboração da lei orçamentária do Estado. Isso é ruim, né? Porque nós não temos aí acesso ou conhecimento sobre como é que estão as discussões, principalmente sobre o desenvolvimento da educação, como é que ficam as questões desde manutenção das escolas, construção de escolas, ampliação, a questão que você colocou também ali sobre o aparelhamento das escolas, né? Eu estou dentro de um colégio, trabalho dentro de um colégio, e o que a gente vê é que, ano após ano, nós sentimos, né, lá a dificuldade com relação a toda essa
implementação que é necessária para a escola realmente seja inclusiva, seja bonita, mas seja também produtiva, do ponto de vista de que os nossos alunos precisam realmente avançar no seu processo educativo. Então, todo esse conhecimento sobre como é que funciona todo esse emaranhado de números aí, para a gente, às vezes, nós temos alguma dificuldade, né, em entender todo o alcance disso aí, mas a gente está indo, a gente vai, e com esses cursos e as falas de vocês, a fala da Eliane na reunião passada, na etapa passada, foi muito esclarecedora, muito legal. Então, a gente percebe, assim, então, a grande dificuldade de ver realmente como é que esses recursos são aplicados, né? Qual é a previsão de aplicação desses recursos, como é que esses recursos vêm para a escola, né? Para além do pagamento de salários de professores e funcionários, mas para a escola como um todo, né? Que seja transformar a escola realmente num lugar que seja acolhedor e que seja realmente assim, um gerador de conhecimento, não só um reprodutor de conhecimento, mas que o aluno, o professor e a escola e a comunidade também, né, estejam realmente antenados nessa questão do conhecimento como uma necessidade, né? Então, eu acho que nós precisamos caminhar, não só eu, né, mas todos os outros conselheiros. Nós temos vários conselheiros que entraram esse ano e estão começando uma caminhada e realmente precisamos muito da ajuda do técnico como vocês, né, que tem essa compreensão bem mais ampla de todo o processo. É verdade, Elizabeth. Eu acho que quanto mais a gente fizer, né, adequação, estudos continuados com os professores, colocá-los, né, quem não tem ensino superior, porque alguns professores ainda não têm ensino superior, que tenha, né, que faça o ensino superior, fazer que aconteça, né, a carreira desses professores, para que eles fiquem mais animados também, né, porque daí eles se animam, vão dar aula com mais ânimo para os alunos, né? E também eu acredito assim que tem, acho que é 15% que tem que investir em capital, né? Então, investindo 15% em capital, eu acho interessante porque daí as escolas elas ficam mais estruturadas, né? Você pode montar laboratório, você pode montar, dependendo do que precisar, né? Então, você deixa a escola mais receptiva para os alunos, né? Porque agora os alunos todos no presencial, novamente, eles gostam de uma aula diferenciada, né? Não só aquela aula de quadro e giz, mas eles gostam de usar uma pipeta, ter um laboratório de química, né? Ter um laboratório de informática, que muitos dos nossos alunos mais simples, né? Eles não têm um computador na casa deles, então, para eles, é uma felicidade eles terem o computador lá, laboratório de informática, e poder usar na escola. Isso é muito importante, né? E agora também saiu, que eu vi, umas portarias novas já de Plano Nacional de Alimentação Escolar, Plano Nacional de Transporte Escolar, tudo isso vai implementando, né, que são a parte fora o Fundeb, né? Então, a educação, eu creio que vai melhorar, sim, e vai ter a qualidade que a gente tanto quer, né? E, só que acho que ele
ele é o responsável pelo orçamento da Câmara dos Deputados. Ele fez um cálculo que o necessário que a gente precisa no Brasil para que a gente implemente a qualidade mesmo não é 23%, é 29,5% para que a gente atinja. Mas se a gente chegar em 23% e 10% do PIB, eu já acredito que é uma glória para nós, assim. A gente já está saindo de um lugar, porque as universidades a gente só tem perdido orçamento. Então, quanto mais ganhar aí, melhor. Eu acho que a gente já vai para um lugar, um patamar diferenciado de educação. Obrigado. Só queria saber, a Edneia está com a mão levantada, se o Paulo, que fez ali, né, a apresentação no chat, está querendo fazer uma fala, Paulo? Paulo Lima? A Eliane também tinha levantado a mão, depois baixou. Eliane tinha levantado, depois baixou, agora levantou novamente. Tá, então a Eliane primeiro, depois se o Paulo quiser, eu posso ficar por último, não tem problema. Tá joia. Paulo, então, não era uma consideração, era apenas apresentação, né? Então, passando aqui para a Eliane, né, fazer algumas considerações, mas já fazer uma provocação, tanto para a Cineia quanto para a Eliane, né, que tem a ver com contadores, né? É um debate de grandes contadores aqui, que eu acho que é uma discussão importante. Nós estamos chegando aí ao final do ano. Todos os anos a gente tem a situação de que chega no final do ano, sobra recursos porque não houve aplicação correta dos recursos do Fundeb ou no limite mínimo, né, dos 70%. Como é que fica essa situação em termos de contabilização, né, se há necessidade ou possibilidade de rateio ou não? Essa é uma questão. A outra, me parece que com a modificação do Fundeb, até então, o Fundeb, nós tínhamos municípios que aplicavam 100%, 110% de recursos no pagamento de pessoal. Parece que agora ele está limitado, embora tenha 70% como mínimo, mas 85% como máximo, ou seja, o município não pode aplicar 100% dos recursos do Fundeb no pagamento dos profissionais da educação. Me parece também que é uma situação. Queria, então, se pudesse, já nas próximas considerações, abordar um pouco desses aspectos. Eliane? Eu só queria fazer ali, até que se a Alice, né, puder ampliar um pouquinho, que eu acho que é muito importante essa questão falar de onde vem os recursos, a composição do fundo, né, mas também no critério da redistribuição, falar um pouco da importância do número de alunos. Eu falei isso na minha apresentação passada, mas eu acho que é muito importante a gente estar levantando essa questão também, principalmente num ano aí que a gente está saindo de uma pandemia, que nós tivemos muita evasão escolar, né, devido ao excesso de desemprego, que muitas crianças foram trabalhar, foram ajudar a família, contribuir e tal. E isso repercute diretamente na arrecadação do município, no repasse, uma vez que ele é feita com base no número de alunos, né, e a questão de censo escolar também, que daí é pelo fator de ponderação. Eu acho que se ela pudesse abranger um pouco mais isso, acho que daí fecha bem, sabe, com o que eu falei da vez passada, e muito aí com a tua apresentação. Tá, obrigada, Eliane. Realmente, eu não falei, é muito importante o que a Eliane colocou, porque nós precisamos pensar que o ano de 2020 e o ano de 2021, nós ainda estamos num ano de pandemia. Nós tivemos muita evasão escolar, muita. O que a gente teve? De 2020, nós tivemos, a nível de escolarização, alunos, principalmente alunos do ensino infantil, os pais deixavam em casa, porque as escolas, na verdade, elas ficaram fechadas por um tempo, né, até o governo poder
dar liberação para voltarem estudarem nas escolas. Mas ficou sem aula? Não, os alunos não ficaram sem aula, porque dá a impressão que nós, professores, não trabalhamos, mas nós, professores, trabalhamos, mas ficaram no sistema remoto. Só que muitos desses alunos, eles não deram continuidade, não fizeram suas atividades, então teve realmente uma evasão muito grande. Para nível de estatística, para nível de somatória, para repasse de receitas de Fundeb, é feito com alunos matriculados no ano anterior, né? É sempre feito uma quantificação de alunos matriculados no ano anterior. Então, o que acontece? Uma perda muito grande de recursos, né, baseado no ano anterior. Então, o governo tem que levar em consideração que no ano anterior a gente teve essa perda e tem que considerar o ano 2019 e fazer essa estatística do ano de 2019 e não elevar essa perda, né, de 2020 de matrículas, porque se ele pega 2020 como ano base para fazer a transferência de Fundeb, a gente tem uma grande perda de recursos de Fundeb, o que a gente vai precisar, né, para retornar a esses alunos novamente, e não só no ensino infantil, como ensino fundamental, principalmente ensino médio, que são alunos que saem trabalhar. Em ensino superior, nós tivemos também muita perda de alunos, principalmente no diurno. Eu tenho alunos do diurno que falam assim: professora, por favor, porque eu sou coordenadora do curso de contábeis, então eles vêm conversar comigo. Eu preciso trabalhar, arrumei emprego, eu preciso ir para a noite. Mas eles são do primeiro ano, e no primeiro ano eu não tenho transferência, não existe lei que possa transferir eles para o turno noturno, entendem? E daí acabam desistindo, acabam trancando. Eu falo, façam vestibular novamente, por favor, façam para a noite, né? Mas o que a gente tem? Teve realmente uma grande evasão, tanto no infantil, como no fundamental, como no médio, como no superior. Houve essa evasão, porque o aluno, ele gosta, né? Existe AD, não sou contra EAD, sou favorável a todas as formas de ensino, mas o aluno ainda, ele que mais gosta, né? São os nossos alunos, gostam de uma aula presencial, eles gostam do professor na sala de aula, eles gostam de o professor tá respondendo, do professor estar ali junto, ajudando a fazer uma tarefa, ajudando a fazer um exercício. Então, é isso. E o que o governo precisa? O governo precisa levar em consideração esse desnível, né, que aconteceu em função de uma pandemia. Não foi falha de escolas, de gestores, de professores, não foi falha de ninguém, né? Foi um efeito, né? Um efeito mundial, por isso é uma pandemia, e que a gente precisa relevar e reestudar para que a gente possa retornar com o Fundeb forte, para que a gente possa realmente ter escolas com qualidade. Obrigado, Cineia. Edneia, quer fazer uma consideração? Boa noite a todos e todas. No início da atividade eu tive que me ausentar, né? Voltei depois, mas acompanhei um pouco da fala da Lucineia, e eu não sei, assim, quem trabalha com os números, e acho que a fala da Lucineia, a gente percebe o quanto ela é otimista em relação ao Fundeb. Esse otimismo eu gostaria de ter também, né? Porque uma coisa é a gente olhar a sua organização, né? A própria ideia de ter um fundo, a ideia da existência, que é um avanço, claro, né? Essa redistribuição, a ideia de ter um custo aluno, né?
uma base para se distribuir esse recurso, mas, assim, politicamente, né, e aí a gente olhando do lado das políticas educacionais, eu acho que a nossa grande questão é a disputa mesmo pelas minúcias desse processo todo e do fundo, né? E quando se fala, me parece que a questão, a grande disputa, quando se fala em custo aluno qualidade, é a disputa do custo aluno mínimo, né? O que é o mínimo e o que é qualidade? Acho que a disputa é pelos termos mesmo, e como é que isso se operacionaliza. E ainda, né, nesse contexto que a gente está vivendo, por exemplo, aqui no estado do Paraná, a Elizabeth falou um pouco disso, né, assim, o fato de nós não termos participado, não há participação no orçamento, né, isso, a gente tem sentido no Paraná uma nova forma de organização da gestão que retira a transparência, que retira a participação, né, que nós vivemos ainda, pelo menos é o que dizem, né, pelo menos é o que se propaga, que nós estamos numa democracia. No entanto, essa democracia ela é cada vez mais restrita, né? Cada vez menos a gente consegue ter participação. E um dos grandes avanços de todos esses anos da nossa Constituição foi exatamente os mecanismos de controle social, a participação e os mecanismos de controle, participação e controle social, né? E cada vez menos são dadas as condições para que isso, de fato, se desenvolva, né? Então, assim, é importante que a gente faça essas discussões, eu acho muito importante entender essa lógica toda, é isso que a Elizabeth fala, né? Muitos professores entram como conselheiros do Fundeb sem ter a noção de como é que se compõe o fundo, quais são, enfim, né, toda a parte operacional, e é importante a gente fazer esse debate, mas também a gente precisa estar sempre fazendo o debate político, porque toda essa discussão sobre a possibilidade de termos um Fundeb que, de fato, atenda ao que nós entendemos como qualidade, é um debate político, né? E me parece que o próximo debate, assim, ou o que está mais próximo agora, né, dentro desses debates todos, é isso que a Eliane provocou e que a Lucinéia acaba de falar, que é a questão do cálculo do fundo para os próximos anos, porque se nós tivermos como base esse ano, né, e o ano passado, esse ano agora de 2021, nós vamos ter uma perda muito grande, né? Então, e o que a gente não pode esquecer é o quanto as direções de escola, né, o quanto a própria gestão das escolas tem sido aqui no Paraná cobrados em relação a isso, até por conta mesmo da diminuição dos recursos, né? Então, eu só queria chamar a atenção para essa questão que é importante, que é fazer o debate político também, e é isso que a gente se propõe aqui, né? Tanto a questão técnica quanto esse debate político, que é o que nós precisamos fazer a disputa por esse fundo, que ele está dado, ele tem lá a sua composição, mas, né, e a gente sabe que, inclusive, no trabalho do dia a dia do conselheiro, também há as disputas aí em cada município, com os setores financeiros, pelo próprio entendimento que se faz, muitas vezes da própria legislação, né? É importante também acompanhar o CIOP, né? Porque tem que saber quem que preenche o CIOP do município, se a pessoa é um técnico, se é um contador, olhar a função, né? Tem a portaria 42, na portaria 42 vai ter lá o 12, que é da educação. Então, e tem as subfunções da educação. Então, tem que olhar se está preenchido tudo com função 12, porque a função 12, educação, é que vai poder contar para vocês poderem somar essas contas educacionais. Porque se estiver fora da educação, fora da portaria 42, da função 12 de educação, o tribunal glosa, por exemplo, alguns gastos. Aí, por exemplo, você tem 70% que aplicar em educação com gastos de professores. Mas, se você colocou lá um psicólogo, tá? Você pode colocar psicólogo? Pode, desde que o psicólogo seja contratado
pela escola, tá? Com concurso pela escola. Ah, mas eu coloquei, o psicólogo é da saúde, mas ele atende na educação. Então, não pode, tá? Não pode colocar. Então, tem que ser tudo dentro da função 12 da educação. Porque senão vem o tribunal e vai lá e glosa a despesa. Aí glosou a despesa, tinha 70%. Glosou a despesa, deu 68%, tá? Aí não atingiu 70%. Então, tem que tomar cuidado para verificar se está tudo dentro da função educação. E dentro de quais educação, né? A infantil, vai ter lá tudo as suas subfunções, que isso vai estar na funcional programática de cada gastos. Então, quando vocês pedirem lá os relatórios dos gastos educacionais, vocês pedem, eu quero a função 12 com as suas funcionais programáticas, para verificar lá o valor da educação. E o CIOP nem sempre é preenchido corretamente. Então, isso, né, a gente tem que tomar um sério cuidado, porque pode ser que o CIOP esteja preenchido errado, e daí dá uma vaga sensação de que os gastos estão corretos. Mas se preencher o CIOP errado, às vezes não cumpriu 25%, não cumpriu 70%, né? Que agora é 70%, aí tem os outros 30%, então tem que estar percebendo todos esses detalhes. Ok, está aberto ainda. Uma informação importante no chat ali, tem a lista de presença, é importante que todos os participantes preencham corretamente os dados, nome completo ali, porque, né, e os demais dados que são solicitados para fins da certificação, né, desse evento. É um evento que também tem a certificação garantida e assegurada pela nossa Unespar. Quero, né, retomar a minha provocação anterior ali, viu, Cineia e Eliane? Pode tomar. A Eliane está aí para responder. E agora, José, o ano está chegando ao final ali. Eu consultei agora há pouco aqui um dado aqui da nossa confederação, a CNTE, que mostrou o seguinte, que houve um crescimento muito grande da arrecadação, né, dos municípios e dos estados esse ano. No caso do Paraná, parece que, comparado com o ano passado, foi mais de 24% de crescimento, né, de arrecadação. E também vi essa semana uma reportagem de que prefeitos, secretários de educação e a própria Associação dos Municípios estavam pressionando para que o governo federal, o Congresso Nacional, aprovasse alguma medida que autorizassem eles não cumprirem os 70% do Fundeb, né? O que, no caso do Fundeb anterior, que era 60%, automaticamente gerava o rateio. E agora, como é que fica essa situação? Parece que temos mais dinheiro. Me parece que, nesse cenário, os municípios não estão conseguindo atingir o mínimo, né, de 70%. E fica. Todo mundo aqui pode se animar que nós vamos ter direito aí a rateio do Fundeb esse ano, não vamos ter? Como é que vai ficar? Vamos ter que esperar mais um pouco, né? Cineia, Eliane, aí eu acho que eu queria jogar esse desafio, porque eu acho que isso é importante, acredito, para os que estão aqui, esse debate. Celso, acho que isso é mais para um jurista, viu? Porque essa questão de rateio aí tá bloqueada, né? Mas eu acho que o governo tem que ser mais leve, sabe, com a gente, pensando que a gente saiu de uma pandemia
pensando que a gente teve uma evasão escolar muito grande em 2020 e que a gente precisa da composição, né, dos professores e precisa do suporte porque ele bloqueou o aumento também, né? Ele fez um bloqueio do aumento salarial. Então, se ele liberar esse aumento salarial, que é de 30% no mínimo, então eu acredito que alcança os 70% facinho. Então, depende dele também, né? Certo. Eliane ergueu a mão? Então, eu tenho algumas considerações, né? De fato, nós temos muitos municípios que não atingirão os 70%, vamos ter, principalmente, não só a questão dos 70% da aplicação do Fundeb, mas também os 25% mínimo constitucional. Então, muitos municípios esse ano não vão atender. O ano passado, nós já tivemos uma série de municípios, já foi grande o número de municípios que não atingiram os 25%. Acredito que esse ano será muito maior esse número de prefeituras que não irão atingir esses percentuais, tá? Então, são problemas sérios, né? Você veja, no momento em que a gente poderia estar aproveitando esse excelente crescimento da receita do Fundeb, só no estado do Paraná o Fundeb cresceu, até o Celso colocou ali, foi acho que o terceiro estado que mais cresceu a receita do Fundeb, foram 24,93% de aumento de receita do estado, considerando janeiro ao mês de outubro, 2021 comparado a 2020, né? Como o estado entrou naquela complementação que era norte, nordeste, lá a maioria era a complementação VAF, que é os 10%, então isso repercute na receita dos municípios também. Então, significa que a receita já estava aumentando num patamar de 20% a 30%, vai aumentar mais ainda, né? Os municípios que tiveram evasão escolar, esse recurso ele será repassado a outros municípios, com certeza. Mas é uma pena, né? Uma pena porque realmente acaba sendo um desperdício, não só para a sociedade, esse aluno fora da sala de aula, como também para o município que perde receita, né? Deixa de aplicar. Nós temos as vedações da Lei 173, que proíbe a criação de aumento de despesa no exercício de 2020, a partir do dia 27 de maio, que foi o dia que a lei foi promulgada, né? Maio de Travou só para mim? Eliane? Não, travou para mim também. Travou? 20. Voltou. Eliane, travou a sua fala. Melhor No último bimestre, agora, o que nós temos? Além daquele crescimento normal. Estão me ouvindo? Acho que perdi a conexão. Agora estamos. Tinha perdido um pouco a conexão um pouco antes. Uns 30 segundos que parou. No 30 segundos antes. Então, o que nós temos? Né? Tá, então nós temos ali, vou recuperar. Temos as vedações da Lei 173, que proíbe o aumento da despesa. E aí nós temos um problema sério, porque com o Fundeb aumentando essa proporção, né, muitos realmente não vão atingir. Então, vamos ter outros que vão ter maiores problemas. Foram aqueles municípios que ainda agora fizeram a suspensão da recomposição inflacionária, da data base, que mesmo sendo um percentual de 5,52, isso significa que se foi lá em outubro, no segundo bimestre, então esses municípios vão ter mais dificuldade ainda de atingir. Aí nós temos que criar teses para levar para debates e junto com advogados e tudo mais, que, por exemplo, no meu entendimento, o abono não é uma nova despesa. Porque o que é vedado ali no artigo 8º é a criação, a majoração. Então, nós não estamos falando de uma nova despesa, porque o rateio, o abono, ele sempre aconteceu, desde a criação do Fundef, gente.
Então, essa seria uma brecha para a gente buscar uma saída para fazer essa discussão, né? Mas nós temos outras legislações em trâmite nesse momento. Uma delas, qual que é? É incluir todos os profissionais da educação, que daí inclui os funcionários, aqueles que hoje recebem pelos 30%, passariam a receber pelos 70%. Então, se essa lei for aprovada esse ano ainda, então, o último mês ali, dezembro ali e tal, os municípios ainda conseguem atingir. Nós temos 2 problemas com a aprovação dessa lei. Uma, nós vamos reduzir o investimento com o magistério, porque daí abrange um número maior de funcionários, né? Então, significa que aqueles 60 que nós tínhamos lá atrás, lá na lei anterior, ela acabava para o professor sendo maior que os 70, incluindo esses professores. Então, nós temos essas duas situações que também é muito importante analisar. Mas quando fala analisar, é uma análise pormenorizada. É município, gente. Tá? Isso não é algo que a gente tem, não dá para fazer de forma geral. Então, o Celso sabe, a gente trabalha com os municípios, então tem sempre que estar olhando de forma individualizada mesmo. Tá? Porque o que nós temos? Nós temos municípios que aplicam mais que receita do... Se formos analisar com detalhe, um olhar mais clínico nesse município, o que aconteceu? Esse município ele teve muita evasão de habitantes lá atrás, tá? O número de professores por serem concursados, ele permanece mesmo, então significa que a minha despesa não reduziu, mas o meu número reduziu o tamanho da receita, mas a minha despesa ela continua do mesmo tamanho. Então, por isso que eu falo, a análise ela sempre tem que ser feita de forma muito assim individualizada, município por município, tá? De forma geral, nós temos essa lei em tramitação, nós temos uma APDF, que depois eu vejo o termo correto ali, a tradução dessa sigla ali, que é do Espírito Santo, que é um pedido do quê? Que seja tratado, né, indiferente, que seja dada a diferenciada desigualdade à educação perante as demais prerrogativas da Lei 173. Por quê? Porque há um entendimento lá do Tribunal de Contas do Espírito Santo, que inclusive é um parecer muito bom, aconselho todos a pegarem, depois eu posso disponibilizar isso para o Celso, o pessoal aí, vocês encaminham. Ainda com recurso do Fundeb, o reajuste lá é de 25%, ainda com recurso do Fundeb de 2021, para ser aplicado agora em início de 2022, que daí entra naquela questão lá de que deixou empenhado, eu posso pagar tranquilamente, não vai ter esse problema. Mas a fundamentação do parecer, qual que é? É a constitucionalização do Fundeb, a constitucionalização da aplicação dos 70% com a folha de pagamento. Então, eu vejo que a votação provavelmente não sai esse ano ainda, tá? Mas seria a nossa salvação enquanto educação para dar o devido fim a devida finalidade a esses recursos do Fundeb aí, que provavelmente vão sobrar em alguns municípios. Mas eu retorno. O Fundeb, ele representa aí dos municípios do estado do Paraná uma média de 50% a 60% da receita aplicada com educação, tá? Então, não é o Fundeb somente que financia a educação. Então, nós temos lá a composição dos recursos para chegar aos 25%. E esses 25% não chegarão. E aí, os prefeitos estão se apegando e estão muito tranquilos. Por quê? Porque nós temos a PEC 13, que está tramitando, que permitirá, se for aprovada, tá, que os municípios eles possam aplicar essa diferença, que o não atingimento dos 25% em 2020 e 2021 seriam complementados no exercício de 2022 e 2023. Só que isso não foi aprovado ainda. Então, o que nós temos que fazer? Principalmente o Conselho do Fundeb. Acho que eu falei isso na nossa oficina anterior. Tem que acompanhar os relatórios fiscais, tem que acompanhar a aplicação dos recursos, tem que ver
como que estão esses indicadores, tanto do Fundeb como os indicadores ali dos 25%, porque está muito baixo, gente. Eu quero ver agora, finalizando o 5º bimestre, os relatórios fiscais, como que eles vão apresentar isso. Mas como a receita aumentou mais ainda nesse último bimestre, então significa que se a minha receita aumentou, a minha despesa diminuiu com a suspensão da reposição inflacionária, a tendência é o quê? Esses indicadores ficarem menores ainda, tá? Então, o que nós estamos justificando? Até ontem eu fiz passei o dia numa negociação aqui na região metropolitana de Curitiba, pedindo para que os vereadores, o prefeito, acordando com os vereadores, com o prefeito e com os vereadores, para que eles pudessem postergar a tramitação da suspensão da database, com essa justificativa, inclusive, que o município não vai atingir os percentuais, não vai atingir esses indicadores, e isso vai trazer um problema de prestação de contas também para a prefeitura depois. Então, quando a Lei 173 ela foi implementada, e assim, foi de fato uma lei que trouxe de fato um benefício financeiro aos municípios, mas as vedações elas foram muito intensas, né? E ainda agora, em agosto, veio esse parecer do Alexandre de Moraes, né? Que até então a recomposição inflacionária poderia ver esse parecer, e vetou toda essa situação. Então, criou-se um problema muito grande para as prefeituras, que é prestação de contas de final de ano, de final dos 12 meses ali, tanto 2020 como 2021. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná, qual que é a posição dele inicial era? Que era devido à recomposição inflacionária. Os municípios foram todos lá e concederam, fizeram a concessão, tem os pareceres e tudo mais. Aí veio o Alexandre de Moraes, lá o STF, disse que não poderia, tá? Daí esses municípios, como que o Tribunal de Contas vai julgar as contas desses municípios, né, irregulares, se lá atrás foi ele mesmo que deu a permissão para fazer essa concessão. Por isso, até que quando veio ali a decisão do Alexandre de Moraes, a suspensão ela não teve os efeitos retroativos, até para amenizar um pouco essa situação. Mas, enfim, voltando à negociação ali, o que nós justificamos é postergar o trâmite na Câmara de Vereadores. Para quê? Para que a prefeitura ela cumpriu o papel dela, que era mandar o projeto de lei, né? E a Câmara de Vereadores, ela cumpriu o processo legislativo, só que ficou para o ano seguinte, não deu tempo de votar, ficou para o ano seguinte, no ano seguinte perdeu o objeto. Então, tanto o Executivo como o Poder Legislativo, tendo alguma citação de Tribunal de Contas, Ministério Público, etc., eles vão ter essa justificativa. Nós cumprimos com a nossa parte, né? Não vão ser punidos, né? Digamos assim, não haverá uma sanção tão grande assim. Então, são essas as situações que eu vejo de saída que nós temos. Quanto à aplicação de 70, eu vejo que nós temos que buscar uma boa argumentação jurídica, relacionando que o abono do Fundeb, ele sempre existiu. Não se trata de uma criação nova. Não foi a lei do Fundeb agora que trouxe isso de novidade, a partir ali no período da vigência da 173. Vejo desta forma, Celso. Não sei se alguém mais tem contribuição. Acho, Edneia, que esse, né, tema jurídico contábil deve ser talvez uma das discussões de aprofundamento que nós teremos num dos nossos próximos encontros aí, porque isso está em pleno debate. E eu vejo também, só complementando uma coisa, Celso, eu vejo também, assim, que ainda é muito, assim, como a gente ainda está na vigência da Lei 173 e nós já temos um monte de situações judicializadas em relação a essa lei, então eu vejo que corre-se o risco de, ao longo dos próximos anos, muitas dessas sanções, muitas dessas vedações e dos problemas que elas trouxe ajuda financeira, de fato, no momento que os municípios mais precisavam. Mas trouxe muitos problemas também para os municípios, essa Lei 173. Então, eu vejo que muita água ainda vai rolar em relação à legalidade ou ilegalidade dessas vedações do artigo 8º ali.
Certo. Não sei se alguém teria alguma consideração ali. Lucinéia, né? Você fez uma apresentação dos elementos aí, dos impostos que acarretam, que vão para o Fundeb ali. Pergunta, como é que fica a situação dos municípios e do Estado quando ele produz aí uma isenção fiscal, né? Uma anistia, e isso acaba impactando aí nos recursos do Fundeb? É uma situação, né? É uma anomalia, né? Acho que precisava também ter Será que a comissão... Celso, o Tonhão, não sei se você conhece o Tonhão, e ele fez uma tese, defendeu uma tese sobre renúncia fiscal. Ele defendeu, acho que o ano passado, na UEL. E ele faz assim um debate muito legal junto com o Valdir sobre essas renúncias fiscais, sabe? Então tem muita renúncia fiscal no nosso Brasil. No Paraná também tem. Você sabe que tem a fábrica da Ambev ali em Ponta Grossa, né? Você sabe que tem uma renúncia fiscal grandíssima ali. E a gente sabe que isso impacta na arrecadação do Estado. Então, realmente, quando tem renúncia fiscal, o que impacta? Impacta em tudo, né? Impacta na saúde, impacta na educação, porque parte da 15% a educação, 25% a saúde, alguns dos impostos vão para o Fundeb. Então, a gente sabe que impacta, no geral, a renúncia fiscal. Então, mas se vocês quiserem, assim, um dia só de renúncia fiscal, aí eu recomendo o Tonhão com o Valdir, que eles têm um trabalho muito interessante em renúncia fiscal, e eles falam com propriedade sobre isso, e estudaram bastante sobre só o assunto de renúncia fiscal. Agora, como que a gente vai fazer para que não haja renúncia fiscal, né? Os municípios, normalmente, o que eles dão? De IPTU, normalmente mas é renúncia pouca, né? Daí eles fazem assim, a pessoa que já está aposentada, tem um único imóvel, ganha até 1 ou 2 salários mínimos, né? Daí eles dão a renúncia do IPTU. Mas, às vezes, para atrair indústrias para o município, eles fazem, sim, renúncia fiscal, porque daí eles fazem dão terrenos, isentam de impostos durante algum tempo, né? É claro que eles vão poder isentar só de impostos municipais, né? De impostos estaduais, não. Mas daí eles chamam para o município para poder, ou fazem negociação com o governo também, né? E fazem ali aquela grande renúncia. Isso existe de monte, né? De pouco, não. Viu, Celso? Os grandões não pagam impostos. Quem paga imposto somos nós, né? A maioria das pessoas assim que menos podem é que mais paga imposto neste país. Eu até quero complementar um pouco. Assim, o Estado do Paraná só aí esse ano fez uma isenção de aí aproximadamente 17 bilhões de reais. E é isenção de impostos, né? E aí nós temos que estar sempre assim, ó, naquele olhar. 20% da arrecadação de impostos, conforme está lá especificado no artigo 212 da Constituição, é vinculado ao Fundeb, né? E 12% à saúde. Então, quando eu falo de uma isenção fiscal desse tamanho do Estado do Paraná, eu estou falando que 20% desses 17 bilhões não entrará nos recursos da educação. Você entende que fica fora? Então, assim, a isenção fiscal a nível estadual, ela é muito maléfica para toda a sociedade.
toda, e atinge a ação social, é a saúde, conforme a Lucinéia falou, é a saúde, a educação, é todo o investimento de um estado inteiro, tá? E às vezes o retorno que os municípios, o estado recebe depois por essa isenção, ela não é na sua altura. Eu gosto de usar aqui, Lucinéia, o município de Campo Largo, aqui, que é a região metropolitana, como exemplo. Foi lá para se instalar várias montadoras. Várias montadoras se instalaram ali no período de 2000 a 2008 ali e tal. Então, tinham lá isenção de ISS, tinha isenção de IPTU, tinha tudo, né? Só que fizeram um contrato, um mau contrato, vamos falar assim, que quando o município passaria a ter o retorno desse investimento, porque a isenção fiscal, quando ela é vista como ela é feita como um investimento, ela no futuro ela trará um retorno. Então, por isso que quando a gente faz, existe um monte de regras lá para fazer a questão da isenção fiscal. Aí, o que aconteceu? Como não foi vinculado isso nas cláusulas contratuais, quando deu o período de vigência, estava acabando o período de vigência das isenções, todas as montadoras saíram da lei. Você entende? E daí o que aconteceu? O município que ficou com prejuízo. Que investiu terreno, fez a doação de terreno, fez a isenção ali fiscal possível toda, e o município acabou perdendo todo esse investimento que fez durante anos, né? Então, é bem complicado quando a gente fala a questão de isenção fiscal, sim, né? Porque nos municípios pequenos, isso é pequeno. A gente fala um município grande, isso é grande também. A gente fala do estado, o estado, meu Deus. E se veja, quando a gente fala do estado do Paraná, o que nós tivemos? Aumenta ali a reforma da Previdência, que fez alteração de alíquota, etc. e tal. Estava lá os fundos todos previdenciários com insolventes e tal. Fez a reforma, só o fundo que é capitalizado, ele saiu de uma arrecadação, de um superávit de 55 milhões e foi para 59 bilhões, tá? 12 meses depois, ele aprovou de novo a reforma da Previdência Estrutural e se isentando dos aportes e de alíquotas, etc. E esses 59 bilhões, ele caiu para 50 milhões, que era o mesmo valor antes da reforma, antes da alteração de alíquota. Então, e ao mesmo tempo que fez isso, que é uma punição para o trabalhador, para o aposentado, para o pensionista, para todo mundo estar pagando essa conta, ele foi lá e concedeu essa isenção de 17 bilhões aí para os empresários. E daí é como você falou, não são pequenos empresários, são os grandes empresários, né, sempre. Então, sempre a sociedade pagando pela irresponsabilidade da gestão, né? É igual ele faz com as financeiras, né? Os grandes bancos, Bradesco, Itaú, esses bancos, eles não pagam parte previdencial, eles negociam tudo isso, e a gente sabe que a gente acaba perdendo, porque a parte do salário e educação também sai daí, então a gente acaba perdendo bastante coisa nesse sentido. Estamos chegando na reta final, olha, né? Quando viu, o tempo passou aqui, foram, né, quase 2 horas aí de debate, e a gente viu que tem muita coisa ainda para falar. Edneia, não sei se quer fazer alguma consideração antes da gente, né, fazer o encerramento aqui. Não sei se alguém dos presentes aqui querem fazer alguma intervenção. Então, se tiver, durante a fala da Edneia ali, escreva, erga a mão para a gente, para as considerações finais. Não, Celso, só os avisos aqui da organização do curso, né? A nossa próxima atividade, nós estamos tentando organizar agora para o dia 10 de dezembro. Então, vocês serão avisados por e-mail, né? Da mesma forma, recebem o link para a sala, também podem assistir pelo YouTube, mas nós avisamos com antecedência, né? E depois a gente vai dar uma pausa, porque a gente não vai conseguir terminar o curso da forma como nós planejamos, né? Nós planejamos muita coisa, né? E de fato, esse final de ano as coisas são muito atropeladas, então a gente vai encerrar mesmo. Vai faltar 2 atividades que nós vamos deixar para fevereiro.
Em janeiro, pelo que o Celso também tem falado, né, o pessoal tem conversado, tem várias questões aí do Fundeb que vão se colocar, né, vários desafios aí em relação à distribuição dos recursos. Então, em fevereiro, a gente já tem novas, né, mais questões para serem debatidas e para a gente encaminhar para o final, que seria os seminários de aprofundamento, né? Nós tínhamos pensado em fazer, né, as atividades em formato de palestras, atividades um pouco mais práticas, e também aprofundamento de algumas questões que a gente percebe, né, a necessidade de que vocês tenham um pouco mais de conhecimento sobre o assunto. E uma delas, como disse o Celso, mas a gente avalia daí junto com os colegas aí da BP Sindicato, que é essa questão jurídica, né, e essa questão é ainda aprofundar um pouco mais a questão jurídica e contábil, que é o grande nó que nós estamos vendo nesse contexto. Além, talvez, das estratégias de luta política aí também, que eu acho que seria interessante a gente, talvez, aprofundar, né, como é que isso tem se desenrolado aí na maior parte dos municípios, né? Então, é isso, Celso, agradecer a participação de todos e todas, né, nesse mês de novembro atribulado, né, nesse mês de novembro em que a gente tem muitas atividades, mas é importante que a gente se mantenha firme. Não vamos esquecer que amanhã nós temos um Fora Bolsonaro com o Dia da Consciência Negra, né, que nós vamos fazer um levante nesse país contra esse governo racista, homofóbico, que tira os nossos direitos, que tira a participação, as possibilidades de participação, de democracia, de controle social. Então, é sobre isso que nós falamos o tempo todo quando nós lutamos pela educação. Quando nós lutamos e quando nós nos dispomos a entender como é que funciona, nós estamos nós estamos nos qualificando para o debate da qualidade da educação. Então, amanhã, né, todos aí e todas nessa luta por um governo que seja democrático e popular. Obrigada, Celso. Eu que agradeço. Vou passar, né, para não sei se é Eliane e Lucinéia para a consideração final, né, para uma saudação final, e queria pedir para quem pudesse abrir as câmeras para a gente fazer uma foto assim, né, do encontro de hoje ali, né, só para a gente deixar um registro aqui, né, bonito aqui antes do encerramento. Eliane? Quero agradecer também a participação, né? A segunda vez que eu estou participando dessa formação, achei que está muito interessante, acho que as discussões são muito válidas, são muito importantes. O debate esse ano sobre Fundeb que vai acontecer, e achei muito bom vocês terem uma data prevista aí de dezembro para o próximo módulo ali, que seja que seja ali no final ali da primeira quinzena de dezembro. Até porque eu acho que ali nós já vamos ter novidades, né, mais atualizadas, nós vamos ter encerramento do 5º bimestre já atualizado, talvez nós tenhamos já resultados de alguma dessas legislações que estão em trâmites aí, que vão afetar toda essa conversa nossa de hoje, já aprovada ou não aprovada. Então, eu vejo que ali em dezembro, ali no final da primeira quinzena, teremos mais definições. Eu acho que essas incógnitas, essas interrogações que nós temos nesse momento, ali muitas delas já vão estar esclarecidas ali e definidas, já algum fator ali que a gente possa trabalhar com mais segurança, vamos falar assim, né? Ali no final da primeira quinzena. E no mais, agradecer, dar uma boa noite para todos, um excelente final de semana. Isso. Obrigado, Eliane. Lucinéia, contigo a palavra. Muito obrigada pelo convite. Eu quero agradecer a todos e a todas pelo carinho, pela atenção comigo, e a Eliane pela complementação, pelo debate, ao Celso pela condução, a Edneia pelo convite, e por estar com vocês agora, participando junto. É mais um crescimento, é mais um aprendizado. Isso é muito importante para a gente. Fico muito feliz de estar com vocês e de aprender junto com vocês. E vamos juntos. Então, a todos, boa noite, muito axé, muita energia, que amanhã, né, 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, que seja consciência
em todos os dias, né? Que nós tenhamos, de fato, condição de promover uma sociedade sem preconceito, sem discriminação, sem racismo, sem machismo, sem LGBTfobia, mas para isso, como disse a Edneia, um ato concreto amanhã é fora Bolsonaro. Então, boa noite, muita energia positiva a todas e todos. Né? Até o próximo encontro. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.